Olá, desbravador, bom sábado, como é que você está? Bom, nós estamos terminando a nossa semana de oração online, está chegando ao fim, esse é o nosso penúltimo dia e hoje Deus tem uma mensagem especial para você. Hoje Deus ele quer falar com você, então preste muita atenção no que Deus tem para nos dizer hoje. Bom, seguindo o tema de ontem, eu fiz uma pergunta, mas eu não respondi ela. Aí a pausa, aí agora você que está na edição, você pega a pergunta e coloca aqui a parte do vídeo do trecho. É o trecho que eu pergunto qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Aí você joga esse vídeo, aí volta no que eu vou voltar a falar agora. Como eu disse ontem, a Páscoa antigamente ela tinha um significado de libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. E após essa libertação, a Páscoa ficou como um marco. Então todos os anos eles faziam essa celebração em comemoração à libertação que Deus dera a eles. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Páscoa era celebrada com esse significado. Porém, quando nós tivemos a Santa Ceia com Jesus, tudo mudou. A partir daquele momento, a Páscoa ganhou um novo significado. E eu quero trazer para vocês uma série de acontecimentos que antecedem o significado que nós carregamos hoje da Páscoa. Bom, ontem nós falamos sobre a Santa Ceia e algo muito interessante é que antes da celebração da Santa Ceia, antes de Jesus repartir o pão, ele estava andando com os discípulos à procura de uma casa para eles fazerem essa ceia. E antes disso, Mateus 26, no versículo 14, tem o título como A Conspiração. E diz assim, ó: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Esse momento antecedia a Santa Ceia. Então Judas procurou os sumos sacerdotes, os seus servos, para perguntar quanto que eles queriam pagar para ter a vida de Jesus. Então eles pagam 30 moedas e, como vocês sabem, lá no Getsemane, Jesus ele está com os discípulos e chega Judas juntamente com os soldados, dá aquele beijo que ficou conhecido como o beijo de Judas, o beijo do traidor. E após isso, nós temos Jesus levado até Caifás. Caifás faz aquele julgamento, rasga suas vestes. Após ser levado a Caifás, Pedro nega Jesus. Depois que Pedro nega Jesus, Jesus vai até outro sumo sacerdote, ao qual briga com Cristo, fala mal dele, bate em seu rosto. Então Pedro nega Jesus mais 2 vezes. E então ele é levado a Pilatos. Pilatos ele olha Cristo, mas ele não quer crucificar. Mas os judeus eles pedem para que Pilatos então faça de alguma maneira para que Cristo fosse prejudicado. Então Pilatos fala: então eu vou pegar, machucá-lo e depois irei libertá-lo na Páscoa. Porém, eles não estavam satisfeitos com isso. Então Pilatos manda Jesus para Herodes. E Herodes ele queria ver Cristo realizando hoje seus milagres. Mas quando chega naquele momento, Herodes insulta Jesus, tira sarro de sua cara e manda mais uma vez para Pilatos. E aquele momento foi um dos momentos em que Pilatos e Herodes eles não se batiam, mas foi a primeira vez onde eles se tornaram amigos. Então Pilatos, ali indo contra a sua vontade, mas indo a favor da vontade do povo, indo contra o sonho que a sua esposa teve, contra o conselho que sua esposa tinha dado a ele de não crucificar a Cristo, Pilatos então, ele com o coração quebrantado, ele pega e fala: então, me diga o que vocês querem fazer. Na Páscoa eles tinham o costume de libertar uma pessoa. Então, Pilatos ele imagina que colocando Jesus e Barrabás, uma pessoa que havia matado outro, achavam que
tanto os judeus, eles iriam escolher por Jesus. Mas então, naquele momento onde Pilatos leva tanto Jesus quanto Barrabás e coloca na frente ao povo, perguntando qual deve ser solto, então eles gritam o nome de Barrabás, e quando mostra Jesus, fala para crucificá-lo. Pilatos já não tem mais o que fazer, ele manda crucificar Jesus. Então, a partir daquele momento em que Jesus é mandado, em que a execução é dada para que Jesus fosse crucificado, nós temos diversos acontecimentos. Eles levam uma coroa de espinhos para Cristo, dá a sua cruz que Cristo tem que carregar até o Monte da Caveira, ou conhecido como Gogotá. Então Jesus ele passa por esse momento carregando sua cruz, com a coroa de espinhos, com soldados batendo nele, cuspindo seu rosto, e todo aquele momento de sofrimento, de angústia, até chegar no topo do monte, onde Jesus ele é crucificado ao lado de dois bandidos, ao qual um deles pega e fala: se tu és Deus, se tu és o Filho do Altíssimo, manda que faça um milagre para que nos solte, para que nos liberte. Então Jesus olha para o outro lado e outro discípulo outro bandido não entende por que Jesus estava naquela situação. Porque Jesus não havia feito nada de errado. Mas eles tinham pecado, eles tinham roubado. Então faria sentido eles estarem sendo crucificados, mas não fazia sentido para Jesus. Mas então ele olha para Jesus e fala: Jesus, por favor, quando estiver encontro com o Pai, não se esqueça de mim. Jesus, em sua misericórdia, fala: certamente hoje estarás comigo no paraíso. Aquele momento foi um momento extremamente de vitória. Mas lá no capítulo 27 de Mateus, depois que Jesus ele fala com Deus: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonastes? No versículo 47 diz o seguinte: quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Naquele momento em que Jesus está na cruz, quando ele, de fato, o fôlego, o espírito é tirado dele, quando ele morre, o livro de Marcos e o livro de Lucas relata isso, que começou a ter terremotos, a terra começou a balançar, então os mortos eles começam a ressuscitar, os santos que estavam mortos começam a ressuscitar e entram na cidade santa. E muitas pessoas veem antes. Então, em cima de sua cruz, Pilatos escreve Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sabe, meus queridos, o mais interessante é que antes, quando os israelitas faziam a celebração da Páscoa, quando eles faziam o sacrifício do cordeiro, ou até mesmo no santuário, para a redenção de seus pecados, quando eles levavam o cordeiro mais puro, para que fosse morto, da mesma forma como foi feito lá no santuário terrestre, Jesus ele exemplifica através do seu sacrifício. Lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista ele diz: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento que Jesus está na cruz, quando ele morre, o véu do santuário é rasgado de cima a baixo. Algo que não poderia acontecer. Geralmente, se você vai rasgar alguma coisa, principalmente um véu que está preso em uma tenda, ele começaria de baixo para cima. E aquele momento em que Jesus morre, eles mostram que o sacrifício do Cordeiro aqui na terra não era mais necessário, pois o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Mas depois que Jesus foi morto, lá em João, no capítulo 20, no capítulo 19, Jesus é sepultado por Nicodemos e por José. Não José, o pai de Jesus, outro José, que era um homem rico, que também era um discípulo, mas ele, por ter medo dos judeus e do que eles falavam, ele decidiu se esconder enquanto era discípulo. Então ele vai até Pilatos e Pilatos libera o corpo para que fosse
feito o sepultamento de Cristo. Então, no capítulo 20, no versículo 1, no primeiro dia diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. A lição que temos para hoje é que através do sacrifício de Cristo na cruz, hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos através do sangue que foi jorrado do Cordeiro verdadeiro, do Cordeiro de Deus. E que nós possamos ficar com esse pensamento em nossa mente, que através do sacrifício de Cristo, hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos. Eu convido você com esse pensamento a fechar os nossos olhos e orar. Senhor, obrigado porque encontramos na Tua Palavra ensinamentos de grande auxílio para nós. Entendemos o Seu sacrifício na cruz e tudo aquilo que o Senhor fez para nós termos a oportunidade de sermos salvos. Nos abençoe, nos traga amanhã para o nosso último encontro. Em nome de Jesus, nós entregamos isso em Suas mãos. Amém. Ouço o som do martelo batendo os cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de alvozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria, seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Pois da morte brotou nova vida, da tragédia se rompe a alegria. Salvação chegou ao pecador. Vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus, destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar esta cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre naquele madeiro. Quanta dor, ouve a voz
te chama da cruz do Calvário. É Jesus que pagou o preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri para poder te dar vida, vida plena que nunca termina, ao alcance de quem o aceita. Esse foi o nosso penúltimo encontro. Amanhã nós temos o nosso último encontro e o fim da nossa semana de oração. Mas, não sei se vocês perceberam, quando nós lemos aqui, Maria Madalena foi e Jesus não estava mais no sepulcro. O que será que aconteceu com ele? Jesus foi levado para outro lugar? Jesus ressuscitou? Bom, essas perguntas nós iremos responder amanhã no nosso último encontro. Então deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amanhã, neste mesmo local, neste mesmo horário, nessa mesma plataforma, nós teremos o nosso último encontro. Um abraço, fique com Deus e até logo.